Guerra do Afeganistão ou Guerra Afegã Soviética. Ela foi um período do conflito civil marcado pelo envolvimento militar do direito da União Soviética, que ocorreu entre 1979 e 1989. Ela foi travada no contexto da Guerra Fria, sendo que as forças soviéticas elas lutaram ao lado do governo marxista da República do Afeganistão, contra os grupos guerrilheiros, os mujahidins, de diversas nacionalidades. A do Afeganistão teve principalmente como seu antecedente a Revolução Saur, que ocorreu em 27 de fevereiro de 1978, e essa revolução ela foi a tomada de poder político no Afeganistão, sendo a esperança de trazer a modernidade e progresso social no país. Nesses 10 anos de guerra, houveram 10 fases, e essas são a primeira fase, que aconteceu entre 1979 e 1980, que é conhecida como a ocupação soviética no Afeganistão. Foi a primeira fase e começou logo no início da intervenção soviética no Afeganistão, enquanto o Afeganistão batalhava contra os diversos grupos e facções locais. As tropas do exército soviético entraram no território afegão através de 2 rotas terrestres e um corredor aéreo, rapidamente assumindo o controle de centros urbanos, bases militares e outras instalações estratégicas. A segunda fase ocorreu entre os anos de 1980 e 1985, que foi conhecida como a fase da ofensiva dos soviéticos. Aconteceu no início da década de 1980 e foi quando os soviéticos começaram a ocupar a maioria das grandes cidades e as principais estradas que conectam a nação, enquanto os mujahidins, que é chamado pelos russos de dushman ou inimigo, eram divididos em pequenos grupos e tomavam as montanhas, as zonas rurais, as fronteiras e as aldeias isoladas, de onde lançavam uma campanha de guerrilha. A terceira fase ocorreu na década de 80 e é conhecida como a insurgência se intensifica, que foi quando o Afeganistão, com apoio dos Estados Unidos, do Paquistão, do Egito, da Arábia Saudita, entre outros, conseguiram forçar Moscou a se segurar em uma longa e árdua e custosa guerra assimétrica. A quarta fase aconteceu no ano de 1986 e é conhecido como efeito Stinger. Durante boa parte da guerra, a Força Aérea Soviética exerceu o controle dos céus sem muita dificuldade, porque os rebeldes não tinham qualquer veículo aéreo. E com isso voaram várias surtidas e conduziram diversos ataques com certa impunidade, especificamente no início do conflito. A quinta fase ocorreu durante os anos de 1985 e 1987. Ela é conhecida como a estratégia de retirada. O primeiro passo tomado antes do início da retirada foi a gradual transferência do fardo de liderar a luta contra os mujahidins. As forças afegãs lentamente começaram a assumir esta responsabilidade, para eventualmente ter que agir sem qualquer tipo de ajuda russa. A sexta e última fase aconteceu entre os anos de 1987 e 1988 e é conhecida como evacuação, que aconteceu quando a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética em 1985 e sua nova ideologia para políticas internas e externas foi provavelmente o fator decisivo para a decisão de retirada total das forças soviéticas do Afeganistão. O conflito contribuiu para destruir a infraestrutura do país e aumentar o seu nível de pobreza. Além disso, a guerra também serviu como um ponto de partida para o fortalecimento do fundamentalismo islâmico, que era uma manifestação religiosa onde seus praticantes promovem a compreensão literal da liturgia sagrada. Essa guerra também teve aproximadamente 15 mil soldados mortos e aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Além de um número considerável de mortos, eles gastaram, na verdade, aproximadamente 2,6 bilhões de dólares.